A cobertura de Jogos Paralímpicos e competições para pessoas com deficiência, ela vem crescendo muito, principalmente pelo interesse do público, ou seja, as emissoras de televisão elas estão transmitindo porque tem gente que quer ver essa competição. E é uma competição que deixou de ser uma forma de se incentivar as pessoas que têm uma deficiência a sair de casa, a fazer um esporte, até o esporte como uma forma de ajudar no tratamento, porque ele ajuda muito. Mas ele passou a ser também um esporte de alto rendimento. Hoje a gente tem atletas paralímpicos que têm patrocinadores, que treinam o dia inteiro, ou seja, eles já passaram a ser de alto rendimento. E a cada dia a gente vê as competições se modernizando e chegando num nível que não deve em nada para as competições dos atletas convencionais. Então, eu acho assim, vem crescendo, o interesse das TVs vem crescendo. A gente tem, por exemplo, o Sport TV que transmite desde 2004 as Paralimpíadas e competições mais importantes. A gente vê Mundial já de Natação Paralímpico sendo transmitido pelo canal a cabo. A gente vê competições de atletismo sendo transmitidas, sem contar no Pan-Americano e também nas Paralimpíadas. Então, esse interesse, eu acho que da mídia, vem do crescimento e do fortalecimento do esporte paralímpico. Em 2008, eu tive a ideia de fazer o programa Sem Barreiras para o Sport TV. Era um projeto antigo, eu já tinha apresentado para o canal, mas ele não tinha decolado 2 anos antes. E aí, quando chegou a Paralimpíada de Pequim, que o assunto volta a ser tratado, sempre quando a gente tem uma Paralimpíada, Pan-Americano, as pessoas voltam a falar, as TVs voltam a fazer reportagens. Mas a minha ideia era o seguinte, era de manter uma programação constante entre esses 4 anos, de uma Paralimpíada para outra. Por quê? Porque o atleta paralímpico ele já tem patrocinador, ele treina todos os dias e ele precisa se mostrar. Então, eu ofereci ao canal um programa, a gente fazia esse programa de uma forma voluntária. Eu, o editor Wellington Silva, nós não ganhamos nada, ainda tínhamos a colaboração da Carla Maia, que é uma cadeirante, atleta do tênis de mesa, que também é jornalista. E nós passamos 2 anos no ar. Foi uma experiência muito legal, a receptividade do público, os e-mails que a gente recebia. Muitas pessoas não conheciam o mundo paralímpico, o esporte. E muitas pessoas com deficiência, que eu acho que era o mais legal do programa, conheciam o esporte através do Sem Barreiras. Então foi uma forma de falar assim, poxa, eu estou aqui em casa, eu tenho uma deficiência, e se esse cara está fazendo isso, que eu estou vendo no programa, eu vou fazer também. E aí a gente recebeu muitos telefonemas e e-mails de gente perguntando onde é que eu acho, como que eu posso fazer o esporte paralímpico. Então a gente viu uma carência de informação. Porque assim, se você tem uma enxurrada a cada 4 anos de matérias com pessoas com deficiência, e depois, quando acaba a Paralimpíada, essa informação acaba, ninguém fala mais, ou seja, entre esses 4 anos vai ficar esse hiato, vai ficar essa sombra que as pessoas que têm deficiência não vão saber encontrar. Existe um centro paralímpico, na minha escola eu posso perguntar, eu posso fazer esporte. Então isso eu acho que foi o mais legal. E as histórias que a gente contou assim de pessoas que realmente, apesar da deficiência, às vezes deficiências severas realmente, pessoas que não tinham 2 braços, ou às vezes sem 2 pernas, mas elas encontravam no esporte alegria. E eu nunca esqueço, isso foi uma coisa que aconteceu comigo na Paralimpíada de Londres, que saiu um sujeito da água, um nadador chinês, sem os 2 braços, pulando, porque ele ainda tinha uma deficiência na perna, mas ele tinha vencido a prova. E a alegria com que ele saiu da piscina e olhava para as pessoas assim, e a alegria que as pessoas olhavam para ele, não pela deficiência, mas pelo feito que ele havia conseguido, pelo que ele conseguiu, pela medalha de ouro, pelo recorde. Sabe, você olha aquela imagem e fala, eu acho que o nosso papel como jornalista é mostrar essas boas histórias, é revelar ao mundo que sim, existem deficiências, existem pessoas que têm limitações, mas é preciso que a gente olhe para quais são as qualidades e o que aquela pessoa consegue fazer mesmo sendo deficiente. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um futebol de 5, que é para deficientes visuais, e na redação sempre tem os peladeiros, os Cristiano Ronaldo, os Messi, lá, os caras que jogam bola. E assim, eu fiquei muito impressionado, porque era uma Paralimpíada escolar, eram garotos assim de 11, 12 anos, e driblando, sem chegar, cegos, driblando, passando a bola entre as pernas do outro, marcando o gol e tal.
E eu cheguei na redação com aquele material, chamei todo mundo, os peladeiros lá, vem cá, vem cá. Botei todo mundo numa ilha e falei assim, vocês conseguem fazer isso aqui? Vocês sabem que essa pessoa é cega e ela não enxerga, e ele dá rolinho, e ele faz gol, e ele dá o de calcanhar. E aí eu senti a redação falar, nossa. Então você começa a pensar que o ser humano tira aquele olhar de, puxa, coitadinho, ele não tem uma perna, ele não enxerga, coitado. Foram olhares de admiração. Meu Deus, o que esse cara consegue fazer? E eu não me segurei, assim. Chegou no final, eu perguntei para um dos meninos, desculpa, você enxerga, você está me enganando. Ele, não enxergo, realmente. Mas assim, é impressionante. Então acho que o jornalista tem que, acima de tudo, colocar o que aquela pessoa com deficiência consegue fazer. Como é que o cara consegue jogar bola sem enxergar, fazer gols? Como é que o cara consegue ir para o salto em distância, uma prova dificílima, onde fica o chamador fica no meio da caixa de areia, batendo palma, e ele tem que correr em linha reta e saltar na hora certa, porque senão se ele saltar muito em cima, ele não vai ter um salto perfeito, assim como se ele saltar atrasado. Como é que a pessoa consegue fazer isso? Como é que a pessoa consegue jogar basquete em cadeira de rodas, tendo que girar aquela cadeira e dominar a bola e jogar a bola para o companheiro e o companheiro acertar a cesta? Então, assim, eu acho que esse é o trabalho da imprensa, é mostrar como essas pessoas conseguem fazer coisas que nós, pessoas sem deficiência, eu jamais conseguiria acertar o aro sentado numa cadeira, é uma coisa muito difícil. Então, isso eu acho que é o papel principal da imprensa. Essa é uma pergunta bem clássica, assim, será que a imprensa brasileira está preparada para cobrir? Às vezes eu fico meio pessimista, assim, eu acho que ouvindo muitos colegas, já ouvi de muitos colegas que, poxa, eu vejo as reportagens que você faz, mas eu fico meio triste, eu não me sinto bem, eu já ouvi de outros, eu não sei se eu conseguiria fazer. Então, assim, eu acho que é preciso que a gente tire esse olhar do diferente, do preconceito, poxa, o cara não tem uma perna, o cara não enxerga. E a gente precisa ver principalmente esse lado do esporte, do que as pessoas conseguem fazer com essa deficiência. O clima numa competição, porque eu acho que assim, essas pessoas, esses colegas, jornalistas, vão sentir esse clima na Paralimpíada. É um clima muito legal, é um clima muito é uma força, assim, uma energia que rola ali enquanto você está trabalhando, muito legal. E aos poucos você vai se acostumando com aquilo, e eu acho que no primeiro dá um impacto, assim, você vê uma pessoa às vezes difícil de locomoção, você até você quer às vezes tentar ajudar a pessoa, você olha, poxa, uma competição de natação, por exemplo, às vezes demora muito para a pessoa entrar na água, precisa ter gente para ajudar. Mas quando a competição começa, que vale medalha, você vê as pessoas se esforçando e você vê a alegria das pessoas, eu acho que aí vai mudar. Agora, eu acho que a gente precisa ainda ter muita preparação. Por exemplo, nas Paralimpíadas de Londres eu vi uma experiência fantástica, porque é o seguinte, na Olimpíada existem os piores momentos. A gente tem atletas que, sabe, é o mundo inteiro ali, e tem países que não tem tradição nenhuma em esportes, mas metem o cara ali. E tem cenas engraçadíssimas, assim. E às vezes mesmo no esporte, nos países mais acostumados com um determinado esporte, pode acontecer, o cara espirra o taco, enfim, o cara toma um gol debaixo das pernas e tal. Então a TV inglesa fez os piores momentos da Olimpíada. E na Paralimpíada ela fez também os piores momentos. Então, assim, você chegava no fim de noite, a gente assistia muito lá a TV inglesa, no fim do dia tinha os piores momentos da Paralimpíada. E assim, o atleta paralímpico, a pessoa com deficiência, ela não quer ser tratada como um coitadinho, alguém que tem um privilégio por ter uma deficiência. Não, sim, ela precisa que o caminho dela seja facilitado para ela ter locomoção, ponto. Mas ela não quer olhares de coitado e de pena. Então o programa era sensacional porque é o seguinte, uma das competições mais difíceis que tem na Paralimpíada é o salto em distância. Então eles mostraram uma hora que teve um atleta chinês, então fica imagina um cara na caixa de areia batendo palma, e o atleta que é cego tem que correr naquela direção, em linha reta, sem enxergar e saltar. O atleta chinês pulou fora da caixa. Imagina, ele veio correndo e tal, ele caiu fora da caixa. O outro atleta, que era um brasileiro, inclusive, não me recordo o nome, ele vem correndo e tem um juiz de linha, que ele fica ali, um juiz de linha, o juiz teve que se jogar para trás num banquinho, porque ele errou a passada, ele errou o caminho e foi caindo de lado.
os primeiros olhos preconceitos, nossa, o que é isso? Está fazendo isso com um cara que não enxerga? Não, ele é um atleta. Ele é um atleta que tem uma deficiência. Então, assim, se os piores momentos, se esse momento engraçado vale para as pessoas, para o atleta convencional, vale para eles também. E todos os atletas com quem eu conversava lá, eles adoravam isso. Porque é o seguinte, para com esse negócio do coitadinho, ele não vai conseguir É um atleta de alto rendimento que sim tem uma deficiência, ponto, e bola para frente. Eu acho que a gente já está vendo um outro olhar da mídia para o esporte paralímpico, porque ela já está entendendo que estamos falando de alto rendimento. Quando você vai hoje a qualquer mundial, ou mesmo um aberto aqui mesmo dentro do Brasil, qualquer pessoa, e isso é legal que as pessoas compareçam a um evento como esse, você já vê toda a organização. Porque muitas pessoas podem achar que é um evento, uma gincaninha para as pessoas que têm deficiência. Não é. Os eventos hoje, tanto nacionais, organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, quanto os internacionais pelo Comitê Internacional, eles são muito organizados. É altíssimo rendimento, tanto para quem está participando, como para quem está trabalhando. A imprensa, você precisa se credenciar, você tem lugares onde você precisa estar, não pode, não é um oba-oba, não é eu vou ali na piscina falar com o Daniel Dias, cola na grade aí, não é isso. Você tem toda a cerimônia, todo o preparo de um evento convencional. Então, hoje, por exemplo, a gente já vê que a mídia já está se interessando por campeonatos de natação paralímpica, a gente já está vendo, por exemplo, transmissões no Sport TV, de eventos de atletismo paralímpico, não só o Pan-Americano, como a Paralimpíada. Então eu acho que está crescendo, eu acho que a mídia está entendendo que são esportes e são coberturas de alto rendimento. E aí a gente precisa se preparar também. Você precisa saber hoje como tem os atletas convencionais, os grandes nomes que vêm aí, você já tem que também saber quem são os atletas brasileiros e quem são os atletas internacionais que hoje vivem do esporte, fazem sucesso, são garotos propagandas de várias marcas. Então, ou seja, a cada vez mais você vai precisar se especializar e eu estou vendo assim, das primeiras competições que eu fazia, que não tinha tanto interesse, que a gente precisava lá, pegar o editor, pegar o telefone, poxa, dá a matéria, tá legal e tal. Hoje você já vê a própria TV pautando a gente e os próprios jornais da casa pedindo, olha, olho especial nessa competição que vai ter, por exemplo, um Daniel Dias, um Alan Fonteles, ou seja, o crescimento está aí e eu acho que é um caminho sem volta. Eu vou te falar, eu passei 29 dias percorrendo, a minha viagem começou em Brasília e terminou em Recife. Eu posso te falar que eu vi de tudo. Eu vi o entusiasmo das pessoas numa cidade, por exemplo, de 5 mil habitantes, que está recebendo a tocha olímpica, a chama olímpica, ou seja, aquilo é carregado de simbolismo. Então, assim, as pessoas, é um momento único na vida dessas pessoas, numa cidade de 5 mil habitantes, em que elas achavam que a Olimpíada seria uma coisa pela televisão ou se alguém tivesse muito dinheiro naquela cidade para ir ao Rio de Janeiro. Então, o fato de você ter um símbolo tão forte como esse, passando por essas cidades, foi uma coisa assim, emocionante. Assim, eu vi gente chorando, eu vi gente que fechou o serviço, fechou as lojas para ir ver. Eu vi também protesto, muita gente realmente reclama, a gente sabe que existem grandes problemas estruturais, a gente sabe que tem problemas de dinheiro também envolvido. Então eu posso dizer que teve de tudo, teve gente que protestou, teve gente que foi ali e comemorou. Então eu acho que a chama ela é bem democrática, se é que a gente pode falar. Eu vi de tudo ali, de gente que foi lá realmente para se emocionar, para chegar perto, para tirar uma foto ao lado daquele símbolo olímpico, e gente também que estava protestando. Eu acho que nada mais certo que, como a gente vive numa democracia, acho que o esporte serve para isso também. Ele serve para revelar as pessoas, ele serve para protestar, ou seja, a gente tem várias histórias aí no atletismo mesmo que fazem que com atletas e mesmo delegações inteiras usassem o esporte para protestar. Eu acho que está tudo certo, é isso mesmo.